Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o nosso mês de julho. Eu vim aqui para a gente tirar o arcano do mês, né? Como eu sempre faço, a gente saindo do mês de junho, que foi o arcano, o pendurado, o enforcado, que trouxe muitos desafios de fato, né? E a gente encerra o mês aí de junho com muitas mudanças, com muitas limpezas, né? E a gente inicia o mês de julho com uma baita de uma lua minguante. Então vamos ver o que os arcanos, qual que é o mistério, né? Qual que é a chave, qual que é o segredo que vai ser revelado aí para a gente passar um mês um pouco mais direcionados, digamos assim. Fácil nunca é, não é mesmo? Mas com um pouco mais de direcionamento. É o nosso mês 7, passamos aí do meio do ano, então a gente está entrando no segundo semestre de 2021. A carta da sacerdotisa, que é a carta da lua. Então a gente tem um mês aí com uma energia feminina muito grande, com uma energia de muito mistério, de muitas coisas sendo reveladas, de uma energia de mãe, de nutrição, porque ela é a carta que é regida pela energia da lua. Então a gente tem um mês muito lunar, de muitas mudanças, porque a lua tem muitas fases, mas de fato ela tem todas as respostas, né? A sacerdotisa, ela trabalha com esse mistério, ela está guardando os portões da vida e da morte aqui, e ela tem dentro dela todas as respostas para todas as questões, todas as perguntas, né? Porque ela tem o livro da vida aqui, cheio de simbolismos, essa carta. A gente tem um monte de simbolismos aqui, mas no resumo do resumo, o que a gente vai ter no mês de julho é literalmente uma necessidade de mergulhar, porque essa carta feminina de nutrição, ela fala do líquido amniótico, né, daquilo que está gerando vida, sustentando a vida, nutrindo a vida. Então ela é a nutridora, né? Então depois que a gente tem os começos, né, as coisas que a gente iniciou, a gente não pode nesse mês de julho a gente não pode se dispersar, digamos assim. A gente tem que focar, a gente tem que unir, a gente tem que fazer a comunhão para que a gente consiga levar adiante aí as nossas ideias, tudo que está vindo à tona. Isso nas questões pessoais, em tudo que você está construindo na sua vida, não é um momento de... É aquele momento onde a mãe está gerando, então ela tem que tomar muito cuidado, ela tem que estar bastante atenta, ela tem que estar consciente, ainda que ela esteja mergulhada em muitas emoções. Então, eu vou fazer a metáfora da mãe aqui, porque é o arquétipo da mãe, para a gente entender mais ou menos como vai ser esse mês de julho. Ainda que a gente esteja mergulhado, imbuído em muitas emoções, a gente não pode ficar disperso, a gente não pode ficar no automático, a gente tem que estar bem consciente, a gente tem que ir bem devagar, como uma mulher que está gestando. Não dá para fazer tudo, não dá para se enfiar em tudo que é lugar, não dá, né? As energias, elas estão em mudanças, né? Os hormônios estão mudando, então para a gente conseguir entender, esse mês a gente vai estar muito sensível, esse mês a gente vai estar muito... O lado positivo é que a gente pode ajudar muitas pessoas, a gente pode acolher muitas pessoas, a gente pode fazer com que o nosso amor se espalhe no mundo. O lado negativo é o medo, né? Para variar o medo, para variar o territorialismo, para variar sempre a gente se fechando, né? Como o caranguejinho que vai para dentro, e a teimosia ferrenha de não querer aceitar as coisas. Então a gente tem esses dois polos. Mas tem muita coisa vindo à tona. A gente, quem tiver consciência para o despertar, vai crescer muito, porque tá vindo muitas mensagens, muitas intuições, muitas coisas. As respostas estão sendo trazidas aí nesse mês de julho, então
É só ficar atento que você vai ter as respostas que você está procurando e ouvir o coração, né? Ficar muito mais atento à sua intuição, ao seu coração, às coisas que estão acontecendo. E claro, sempre trazer essa capacidade de união, de nutrição, de fazer com que as pessoas estejam mais próximas de você, e para isso você vai ter que literalmente fazer conexões de afeto com os outros, né? Porque senão também pode trazer muita solidão, muita carência emocional, relacionamentos complicados. Então é uma carta que ela pede muita atenção, ela não é uma carta fácil, né? Como a energia feminina não é uma energia fácil, porque muitas vezes, justamente porque a gente está nesse processo de levante da energia feminina no mundo, porque a gente está muito yang, todo mundo, né? A sociedade valorizou muito o racional, a ação, a coragem, o ímpeto, fazer, mas ninguém sabe recolher, ninguém sabe pausar, ninguém sabe nutrir, ninguém sabe amar, né? Ninguém, eu tô falando generalizadamente, claro que a gente, vez ou outra, a gente tenta equilibrar esses dois lados, mas quando a gente não está sendo produtivo, quando a gente não está fazendo, quando a gente não está criando, parece que você não existe, né? No mundo isso fica muito... Se você não está competitivo. Então, só que essa carta, o mês de julho está falando que nada muito externo vai ser, né? É um momento de mergulhar de dentro para fora. Então, para fazer as coisas com calma, é para fazer as coisas com atenção. Não precisa sair para esse processo de competição, porque a vida está finalizando um grande ciclo para a entrada de um outro grande ciclo. Isso é muito interessante, porque também no mês de julho a gente tem o final da tormenta azul lunar, na questão, quando a gente pensa no calendário maia. Então, a gente no dia 25 de julho é o último dia, 26 é o dia fora do tempo, e a gente tem no dia 27 o início de um novo ciclo grande aí que vai começar. Então, isso tudo faz sentido. Então, faz sentido essa carta. E ela tá guardando os portões, então ela vem encerrando, né? A gente tem aí um encerramento, até porque a gente teve muitos eclipses de limpeza, então a gente começa o mesmo processo de limpeza para começar uma outra coisa. Só que eu tô falando isso no macro, né? Claro que a gente já tem coisas novas começando, a gente começa o mês aí no dia 9, já tem uma grande lua nova de câncer, que vai ser bem legal, bem interessante, então acompanha a Geleia Estelar, né? Ou lá no horóscopo virtual, que eu tô sempre falando todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Então, eu acredito muito que essa lua nova de câncer tem a ver com essa carta aqui, né? Tem muito a ver com essa carta aqui, onde a gente precisa, de fato, deixar vir o afeto, deixar vir o florescer da vida e trazer o melhor de nós à tona. E o melhor de nós tem a ver com o nosso coração. Não adianta a gente ficar racionalizando muito, fazendo muito, produzindo muito, olhando muito para fora, sem autenticidade, copiando, e todo mundo precisa aqui fazer alguma coisa, porque senão parece que, né, tá fora. Isso tudo é uma baita de uma ilusão, fora as outras ilusões, né? Que a gente tem, que a gente não vê. A sociedade toda praticamente é uma ilusão. A gente pensar tudo que a gente tá, a maioria das coisas que a gente está fazendo, que a gente está comprando, a gente foi levado a isso de alguma forma. Nem tudo, né? Mas muita coisa que você às vezes tá comprando, entre aspas, literalmente às vezes comprando com dinheiro ou só comprando como uma ideia, não é uma ideia que tem a ver com a sua verdade, que tem a ver com você, não tem, né? Então, assim, eu acredito que esse mês de julho tem muito desse crescimento, tem muito desse lado da gente despertar para o que é de fato a nossa praia, né? O que é nosso, o que é para ser nosso. Então, vamos lá falar agora fazer nossa cartinha conselho para cada signo. Eu resolvi tirar 2 cartas, né? Porque como eu não fiz, né, a energia da semana, porque não sei se vocês viram, mas não deu, né? A lua em peixes me levou embora para o fundo do mar.
e tive a participação especial aqui até no vídeo, vocês sabem, a vida foi indo para um caminho que não deu. E aí eu falei assim, bom, já vai ter o vídeo do arcano do mês, então vamos fazer um vídeo especial. Então eu vou tirar uma energia para cada signo, do que esse mês de julho tá trazendo, e aí sim um conselho com o tarozinho do Osho aqui, tarô da transformação do Osho, tá? Então, arianos, olha só, a carta do 2 de espadas. Esse aqui é um tarô xamânico, mas ele é baseado no tarô de Marselha, convencional, 78 lâminas. Então, a gente está aqui falando dos arcanos menores. Então, para os arianos, a gente tem os 2 de espadas, que a gente pode ter aí para o mês de julho muitas dúvidas, né? Necessidade de fazer muita harmonização, muita integração entre dois opostos, tomada de decisão. Isso tudo pode estar acontecendo no seu mês. E aí, como um conselhozinho aqui que o Osho está falando para vocês, ó. Para vocês conseguirem, saiu a carta da inteligência, que para os arianos faz muito sentido, né? Que são tudo muito cabeção, que Áries rege a cabeça. Então, para vocês conseguirem tomar essas direções aqui, fazer as escolhas corretas, vocês precisam usar a inteligência, né? Como um conselho aqui do nosso querido Osho. Taurinos. Outra carta de espadas, então já vi aí que a gente está na energia da água aqui, da sacerdotisa, né? Da papisa, a grande misteriosa, a grande mãe, mas a gente precisa, todo mundo tendo que trabalhar aí, ou tendo desafios com relação ao ar, e justamente faz sentido, por que tá vindo essa carta da sacerdotisa? Porque tá todo mundo muito mais no lado racional e precisa mergulhar aqui no lado emocional. Aqui, essa carta 2 de espadas, ela fala a briga de dois lados opostos para os arianos. E aí, quem é que precisa trazer esse lado de encontrar o caminho aqui para os arianos é a inteligência, mas para encontrar essa inteligência, ele vai ter que mergulhar na sacerdotisa aqui, né? Isso é a energia que vem, a sacerdotisa trazendo muitas mudanças, muitas questões, então, muito provavelmente, na hora vai ter que refletir bastante. Para os taurinos, o 9 de espadas traz muitos medos, né? Muitas paranoias, muitas coisas, a mente muito poluída, muita coisa de uma vez. Então, conselhinho do Osho aqui para resolver esse monte de coisa aqui é o coração, ó. Essa é a carta da comunhão e da coletividade como um conselho para os taurinos. Então, qual que é para sair dessa poluição toda mental, desses medos, dessas paranoias, dessas, né, enfim, teimosias e tudo mais, aqui é a união com os outros. Então, buscar esse lado amoroso, doador, generoso, para sair um pouco desse mental complicadinho aí nesse mês de julho. Geminianos. Aqui, ó. Para os geminianos, sai a carta 3 de paus, tá? Que tá falando de que o mês de julho vai abrir muito, traz uma expansão, traz uma questão de literalmente novidade, né? O 3 de paus, ele é uma carta muito de fogo, de expansão, mas junto com tudo que é muito, né? Qual que é o difícil aí para os geminianos? Provavelmente é o foco, mas tem um lado de muita expansão, muita energia, muita motivação, precisa trabalhar essa motivação, mas pode ter cuidado com esse monte de fogo. Vamos ver o que o Osho aqui está trazendo de conselho para os... Olha aí, o fogo e o que vem de conselho? Para trabalhar o ego, né? Tomar cuidado com o ego, com as paixões, com os excessos, né? Aqui para os geminianos. Então, tem um lado de expansão, tem um lado de motivação, tem um lado de... O Júlio trazendo muitas possibilidades, mas precisa tomar cuidado com a questão do ego, não deixar esse fogo aqui subir para a cabeça, né? Então, agora vamos ver os cancerianos. Os cancerianos, a gente tem o 10 de copas, que é uma carta muito amorosa de bênçãos e união. Então, vocês têm aqui os cancerianos, literalmente, como vocês estão sendo abençoados, porque
é um mês praticamente de câncer, embora a gente tenha depois lá Leão, um mês de câncer, abençoado pela papisa, né? A sacerdotisa que é o mistério da lua aqui nos arcanos. Então, vocês estão tendo um mês muito positivo no geral, com muitas alegrias e muito amor entre as pessoas que vocês convivem. Como conselho, o foco, tá? Literalmente nesse monte de mar de amor aqui, porque o 10 de copas é muito amor, é muita emoção, muita sensibilidade. Aqui o conselhinho é foco no que vocês realmente querem, só para vocês não se perderem aí no meio desse monte de água, né? Leão, leoninos, 9 de ouros. Aqui para os leoninos o mês de julho traz muito autoaperfeiçoamento, né? É um momento de manter aí o que está sendo realizado no caminho. Então tem muita realização, tem muito reconhecimento, tem muitas alegrias reais, porque o 9 de ouros, mas é uma carta de construção. Então não pode... Vamos ver o conselho aqui do Osho para vocês, para os leoninos. Aqui, ó, luz no caminho. Literalmente não pode ser... O 9 de ouros tem esse autoaperfeiçoamento. Lembra que eu falei isso, leoninos? Então, o autoaperfeiçoamento é continuar na busca da luz, porque nesse monte de reconhecimento, nesse monte de realização, também dá para se perder, né? Ainda mais porque a gente está no meio dos caminhos de Papisa, né, da lua, então as coisas elas vão mudando. Para isso, essa luz aqui também fala um pouquinho de foco, de você continuar na sua busca por si mesmo. Então, também fala de autoconhecimento e espiritualidade no seu mês de julho. Virginianos, rei de copas, né? O rei de copas aí tá falando de integridade e harmonia para os virginianos. Então também é um mês onde vocês vão ter que trabalhar bastante, tem muitas decisões, escolhas e questões que vocês vão precisar ouvir o coração, a sabedoria do coração. Mas com certeza vocês estão bem num poder é um mês de julho onde vocês vão ter muito poder assim de decisão, as pessoas vão te ouvir muito, vocês vão estar mais conselheiros, então tem toda essa energia aqui para vocês. E o conselho é iluminação. Então, olha só que interessante, as pessoas te ouvindo mesmo, ó, o rei de copas, e essa questão da iluminação fala muito disso. Só que para que vocês mantenham essa postura do rei, o verdadeiro rei está falando de integridade. Então é aquele que também se coloca com uma porção de humildade perante o outro, senão se torna autoritário, se torna... E aí não tem iluminação certa, né? Tem escuridão. Librianos. Rainha de ouros, realização, bastante trabalho, também uma força de liderança muito grande, prosperidade para os librianos aqui no mês de julho, conselho. Aqui, ó, olha só, rainha de ouros e valores para os librianos. Então, literalmente, vocês precisam colocar para vocês prosperarem, para vocês irem em frente, cuidado aí com a falta de ética, cuidado com coisa, qualquer preço, qualquer custo, simplesmente para vocês realizarem, para vocês estarem... Então, aqui tá falando que a realização, né, e a prosperidade vem quando vocês colocam em prática, porque a Rainha de Ouros, em prática, os valores da onde? Da sacerdotisa são os valores da alma, os valores do coração, né? Tentando fazer aqui a ligação do Lé com Cré, né? Para as coisas ficarem mais... Libra. Então, agora é Escorpião. Tá? Vocês acham que eu vou me enrolar? Não vou, não, ó. Escorpião. 4 de paus. Então, mês de julho traz conforto, traz celebração, traz uma certa expansão positiva. Não uma expansão, mas mantém-se as coisas. Tem uma certa segurança esse mês de julho para os... escorpianos. Então, mesmo nessa carta da sacerdotisa, que tem muitos altos e baixos, os escorpianos, eles estão com muitas coisinhas de tranquilidade aí para viver, né? Como se o mês de julho desse um pouquinho de folga. Vamos ver o conselho. Literalmente falando aqui da jornada. Então, vocês têm tranquilidade e segurança na jornada, mas não dá para ficar parado, né, escorpianos, esperando a vida acontecer. Então, tem aqui um conselho de busca,
tem um movimento, mas esse movimento com o 4 de paus aqui, trazendo para vocês essa energia de motivação, então vocês têm muito a celebrar com os outros, vocês vão ficar um mês onde as coisas tendem a caminhar, né, com mais tranquilidade, né, se vocês tiverem essa atitude de vocês seguirem em união com os outros, tá vendo? Então essa carta aqui, o Osho fala disso, ó. Inclusive, vocês estão dentro de uma comunidade, né? Tem todo um simbólico aqui dos desenhos também que ele fez. Ele não, né? Alguém fez baseado nos estudos dele. Não sei nem de quem que é esse tarô, gente. Vamos ver de quem que é. Nem fala. Mas é baseado no Tantra, no Taoísmo, ó, é bem legal. Quem quiser, eu recomendo. Sagitário. Tá saindo muitos reis, hein? Ó, aqui pro Sagitário agora também, rei de ouros. Então, é outra carta de muita coragem, de liderança, de realização, mas também tem essa coisa da força da visão, né? E da força do mando. Só que tem que trabalhar para ser uma liderança positiva e não negativa. Vamos ver qual que é o conselho aqui do Osho para os sagitarianos, desprendimento. Então é o rei que vai liderar, né? Tem toda essa força de coragem, mas com foco no bem-estar do outro. Então olha só a carta da sacerdotisa trazendo essa nutrição, e essa é a carta da pessoa que está protegendo uma criança. Então quando a gente está cuidando do outro, a gente meio que também esquece de si, né? Coisa da mãe mesmo. Quando a mãe está cuidando, ela não tem, né? Então fala desse lado do rei, de olhar pelos outros, de ajudar os outros, de colocar sua força e sua coragem em prol do outro. Então, Júlio tem muito esse lado de doação para os sagitarianos. Capricornianos, então vamos lá. 5 de paus. 5 de paus aqui, então, Júlio para os capricornianos tem muita coisa acontecendo, né? Uma feira livre, assim, é um mês bem agitado, é um mês que vocês precisam ter bastante. Vocês vão ter bastante necessidade de vocês crescerem, saírem das questões mais infantis, dos dramas, né? E não ir para um caminho de competição, de preocupação, mas de ir para um caminho de crescimento, quebra dos paradigmas, busca por novas motivações, novos talentos. Então, mês de julho tem alguns desafios para os capricornianos, para todos vão ter, tá? Mas a gente tá... Não é que realização, prosperidade lá pro libriano, pro sagitariano, que vai ser tudo, não. Todos têm. Eu tô tentando, mas essa carta do 5 de paus, ela é ótima porque ela expande, ela abre. Então, onde você não tá, os capricornianos não estão vendo crescimento, então tem um rompante para abrir espaço. Isso é positivo também, né? Qual que é o conselho aqui? Aqui, ó. A carta do conselho é viver plenamente. O que é essa carta do conselho do viver plenamente? O que tem a ver com 5 de paus aqui? É vocês saírem da preocupação, acreditar no processo, né? E se permitirem aquela coisa de viver todos os dias intensamente. Porque se tá muito preocupado, não tá vivendo aqui agora, já tá pensando no ontem ou no amanhã, no que vai ser depois, e aí fica muito cheio de instabilidade. Aí pode ser um mês difícil. Aquarianos. 2 de ouros. O 2 de ouros fala de mudança, tá? De mudança, de adaptação, de equilíbrio. Também pode ter questões como os arianos lá, de dúvida, né? Do que fazer. Vamos ver o que tem o conselho. Caíram 2 cartas aqui para os aquarianos. Domínio das emoções e uma xícara de... Vamos ver as duas, saiu as duas. Então, aqui tá falando de não se preocupar, né? A xícara de chá fala um pouco dessa busca pelo pequeno, de aproveitar as pequenas coisas. Então, e aqui o domínio das emoções é o que pode atrapalhar o mês de julho, literalmente aqui com essa papisa aqui, é as emoções dos aquarianos. Então, conter a ansiedade, tá? E buscar se adaptar às situações que estão chegando de novidade aí no mês de julho. Piscianos, para encerrar. Opa. Rainha de espadas. Rainha de espadas fala de
muita intelectualidade, muita sabedoria, né? Fala de verdade, então os piscianos vão ter que trabalhar dentro dessa busca pela verdade, né? Pela intuição estratégica, ter um pouquinho de sangue frio, e é difícil, né? Dentro de uma carta da sacerdotisa, que são muitas emoções vindo à tona, ainda mais para os piscianos, mas isso aqui fala que muito desse mês de julho os piscianos vão ter que sair de muitas ilusões e trabalhar dentro dessa busca de ver as coisas do alto, né? Como um conselho aqui, energia, né? E olha só, vendo as coisas do alto, não se desmotivarem, né? Porque às vezes a gente começa a ver os problemas, quando a gente vê de cima, a gente fala, tem muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar, mas não pode perder a motivação, não pode perder a vontade de fazer as coisas com muita com autodomínio dessa coragem, né? Que a gente está sendo chamado aí, no geral, todo mundo, mas para os piscianos ficou esse conselho aí, tá? De sempre ver as coisas e buscar corrigir, né? Porque não adianta ver o problema e passar por cima dele. Pessoal, um beijo, vamos ver mais um pouquinho, trazendo essa energia maravilhosa aqui, ó, das deusas, todas as deusas juntas aí, trabalhando o feminino pra gente, nesse mês de julho, que a gente consiga ter essa conexão desse amor, né, essa nutrição, e para esse novo ciclo que está se abrindo com todo o amor do mundo, com toda a fé. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.